Agora é muito mais fácil prevenir o câncer do que tentar reverter o câncer depois de tê-lo. E de todas as condições que alguém pode contrair clinicamente o câncer, é provavelmente o mais assustador, o prognóstico. Não é bom. O tratamento é muito invasivo, então hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer. Mas se você tem câncer, algo que você também pode fazer. Vou colocar alguns links abaixo. Mas 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Mas somente se você tiver as corretas informações sobre prevenção. Quer dizer, como você vai prevenir o câncer se estiver operando com base nas informações erradas. Então hoje eu vou compartilhar com você algum conhecimento de qualidade que potencialmente pode ajudar a evitar o câncer. O câncer é um dano à sua mitocôndria. Então o que acontece é que essa célula normal se converte em uma célula cancerígena. Então não é como uma invasão de uma infecção, de um vírus, é uma situação em que suas células são danificadas e seu corpo, através de um mecanismo de sobrevivência, se converte em uma célula cancerígena. Então ela se origina de uma célula normal. E então esta nova célula cancerígena é um tipo de pré-histórica, é muito bruta, ela perde sua mortalidade. Ela pode realmente viver para sempre. E então o metabolismo do câncer é completamente diferente do metabolismo de uma célula normal. Sua taxa de consumo de açúcar é muito maior do que uma célula normal. E outra coisa interessante sobre o câncer é que ele se espalha para áreas de inflamação. Então pode se tornar maligno e se espalhar para áreas que você teve trauma, lesão mecânica, ou por exemplo, digamos que você seja um fumante e tem inflamação crônica. Seus pulmões podem espalhar nessa área, ou digamos que haja inflamação crônica no intestino, que ocorre devido à ingestão de alimentos errados. Então o câncer pode se espalhar para essa área. Então é muito importante entender que qualquer coisa que possa criar danos em suas mitocôndrias também pode causar câncer. E há também outras coisas que são enfatizadas no nível errado de importância. Por isso é realmente valioso saber o que é realmente e o que não é tão importante quando você está tentando prevenir o câncer. Então acho que todo mundo sabe que fumar geralmente causa câncer nos pulmões, mas fumar também pode causar câncer no pâncreas. De fato, uma das maiores causas de câncer pancreático é fumar, o que é interessante porque você pensaria que isso afetaria apenas os pulmões, mas também pode afetar o pâncreas. E, claro, o consumo crônico de álcool pode causar câncer. Acho que a maioria das pessoas sabe disso. E é claro que eles falam sobre obesidade como sendo um fator de risco. Bem, é a obesidade em si, ou é uma dieta que criou a obesidade como uma dieta que tem refeições frequentes. Então, 6 refeições por dia causando muitos lanches. Então, a combinação de comer com frequência e carboidratos altos pode aumentar o risco de ficar obeso. E, na realidade, eu não diria que a obesidade em si causa câncer, mas as coisas que causam obesidade definitivamente aumentam o câncer, especialmente muita insulina. Quando você tem altos níveis de insulina, seus riscos de câncer aumentam. E agora é importante entender o que causa um pico de insulina. Bem, muitos carboidratos refinados e açúcar, como comer refeições frequentes. E claro, por outro lado, que tal o jejum intermitente? O que isso faz para o câncer? Bem, faz muito. Provavelmente é a coisa mais importante que você pode fazer se tiver câncer. Na verdade, há 2 casos que eu sei agora que eram ambos estágios 4 de câncer terminal e ambas as pessoas fizeram jejum e entraram completamente em remissão com o câncer. Quer dizer, os médicos ficaram perplexos. E eu fiz uma entrevista com um dos senhores, que vou colocar um link abaixo, quero dizer, é incrível de um estágio 4 para não ter nenhum estágio de câncer. Isso é incrível. A coisa mais importante a fazer, prolongar, é o jejum. E ambos os indivíduos não eram fumantes. Eles não bebiam. Então a questão é o que causou o câncer. Bem, vamos passar por algumas coisas. Agora, se você realmente fizer uma pesquisa sobre como diminuir seu fator de risco para câncer, veremos que a gordura saturada causa câncer ou está ligada ao câncer. Então, eles estão recomendando que você substitua sua gordura saturada por gordura insaturada. Este é um bom conselho para colocar a pesquisa abaixo para que você possa fazer referência cruzada a esses estudos. Mas a qualidade dos estudos que eles fizeram para a gordura são basicamente estudos de questionário de qualidade muito, muito ruim.
muito inconclusivos para dizer que a gordura saturada sozinha aumenta o risco de contrair câncer. Existem muitos outros variáveis que podem ser quando você está fazendo esse tipo de questionário, de estudo de questionário. Tanto quanto as gorduras saturadas, você tem ômega 3, em seguida você tem ácidos graxos, ômega 6. Os ácidos graxos 3 são muito anti-inflamatórios, o que melhoraria muito a inflamação, o que poderia diminuir o risco de contrair câncer ali mesmo. Mas os ácidos graxos ômega 6, os óleos de milho, óleo de soja, óleo de semente de algodão, os outros ácidos graxos insaturados, que as pessoas estão dizendo para você coma mais, substitua bem, as gorduras saturadas, eles têm ligações diretas com o aumento da inflamação, mas também alguns dados confiáveis que mostram que quando você consome esses óleos de sementes que são aquecidos, como na fritura, aumenta muito o risco de contrair câncer. E eu vou colocar os dados abaixo agora. E as gorduras monoinsaturadas, como óleo de abacate ou azeite de oliva, bem, elas mostram alguns efeitos anticancerígenos muito bons, então são bastante seguras, mas pessoalmente não vi nenhum dado confiável que mostre de alguma forma que as gorduras saturadas são ligadas ao aumento do risco de contrair câncer. Agora, e as gorduras trans, sim, existem algumas grandes ligações entre as gorduras trans e o aumento do risco de câncer. Então, para simplificar, o que vou falar é que quanto mais refinado algo é, mais processado quimicamente algo é, como os óleos vegetais, por exemplo, onde eles usam todos os tipos de produtos químicos de alto calor e pressão para refiná-los, mais algo será aumentar o risco de contrair câncer. Agora, vamos mudar para outro tópico relacionado à carne vermelha, carne processada. Eles meio que juntam esses dois, dizendo que ambos aumentarão seu risco de contrair câncer, mas realmente temos que diferenciá-los, porque você também tem muita carne processada branca, ok? Não apenas carne processada vermelha, mas também você tem que ver quantos desses estudos mostram foram baseados em um questionário. Provavelmente todos eles, e também você tem que olhar para a qualidade dessa carne vermelha. Eles fizeram um estudo sobre carne vermelha alimentada com capim, e não, eles não diferenciaram. Quando você está comendo carne vermelha sozinha ou com algum outro carboidrato, como batatas fritas, por exemplo, eles diferenciam a carne vermelha do McDonald's versus a carne vermelha da fazenda, do pasto? A resposta é não. Agora, o que está na carne processada é um monte de produtos químicos muito refinados, muitas coisas adicionadas. Então, é bastante óbvio que se você está comendo carne vermelha em um restaurante de fast food, é altamente processada e refinada. Agora, isso também é cruzamento crônico para alimentos processados. Porque quando estamos olhando para alimentos refinados ou alimentos ultra refinados, está na família de muitas carnes processadas e carboidratos refinados e produtos químicos, e a combinação com a adição de uma proteína com açúcar ou gordura com açúcar com altas temperaturas, bem como batatas fritas, e eles podem ter um pouco de farinha de trigo integral lá, que é tão mal processado que você não pode dizer que grãos integrais ajudarão a prevenir câncer. Então, quando você vir algum estudo que mostra que o grão de trigo integral reduz o risco de câncer, olhe para a imagem inteira. Na verdade, leia. Na verdade, nunca ouvi ninguém apenas comendo grãos integrais. Geralmente tem um monte de outras coisas, mas o problema é que quando você pega esse alimento processado, especialmente grãos refinados, e adiciona com calor, e adiciona certos óleos vegetais, você obtém o que é chamado de acrilamida, ok? Acrilamida é um conhecido cancerígeno. Então, novamente, sem ficar muito complexo, queremos evitar alimentos refinados. Queremos evitar alimentos processados, é claro. Que queremos olhar para a qualidade dos alimentos integrais. Isso se relaciona com a próxima coisa que eu quero falar, que é a fibra. Que você verá isso o tempo todo. Bem, se você aumentar sua quantidade de fibra, diminuirá seu risco de câncer. Agora, eles estão misturando todos os diferentes tipos de fibra com fibra vegetal. E todas essas novas fibras sintéticas que estão surgindo são chamadas de fibras funcionais, como a maltodextrina resistente, como a fibra de tapioca, como a fibra de milho. São todas fibras muito novas que não resistiriam ao tempo do estudo de segurança que realmente não conhecemos. Elas podem não afetar seus açúcares do sangue. Mas encontrei alguns dados interessantes que quero compartilhar com você. Portanto, adicionar fibras altamente refinadas a alimentos processados pode ter alguns efeitos negativos em sua saúde, como promover câncer de fígado, de acordo com um novo estudo. Pesquisadores do estado da Geórgia, da Universidade de Geórgia e a Universidade de Toledo,
estudos certamente serão necessários para separar os aspectos nocivos dos benéficos da fermentação intestinal. Na verdade, eles descobriram que uma quantidade significativa desses dados do estudo desenvolveu câncer de fígado. Desses ratos desenvolveram. Agora, você pode dizer, bem, espera um segundo, os ratos são diferentes dos humanos, mas realmente não há estudo de segurança em humanos. Então, começar a colocar todas essas fibras funcionais em muitos dos alimentos que você come, incluindo muitas das chamadas barras, cereais e lanches amigáveis ao cetogênico, etc., acho muito prematuro. Então, sim, eles podem não afetar o açúcar no sangue. Mas que tipo de efeito eles têm no microbioma intestinal e, novamente, para simplificar isso, você deseja consumir fibras de alimentos reais, não algumas fibras sintéticas que são adicionadas à sua alimentação. Já que estamos no tópico de sintéticos, vamos falar sobre antioxidantes aqui. Agora, espere um segundo. Pensei que os antioxidantes prevenissem o câncer. Bem, o que você talvez não saiba é que os estudos em que eles estão se baseando envolvem o uso de antioxidantes sintéticos, não os antioxidantes que você obteria dos alimentos. Vamos, por exemplo, tomar beta-caroteno. Beta-caroteno é um carotenoide, é um antioxidante solúvel em gordura e tem muitos grandes benefícios, mas aparentemente está sendo colocado em nossos alimentos, sendo colocado em fórmula infantil, como vitamina A, está sendo usada para colorir salmão criado em fazendas, para dar-lhe aquela cor rosa, porque se você não seria cinza, então também teria sido usado em ovos comerciais para colorir as gemas, para torná-los muito bonitos. Porque se eles tivessem, você não teria essa cor. Bem, você pode dizer, bem, é apenas um beta-caroteno, apenas um antioxidante, não vai causar nenhum problema. Mas se você mergulhar fundo em como eles produzem beta-caroteno sinteticamente, uau, eles tinham todos esses tipos de produtos químicos, é feito de acetona, usando diferentes solventes como hexano, tudo para fazer esse agente de coloração, certo? Então, há uma diferença muito grande entre algo sintético e algo natural. Não é a mesma coisa. E o problema é que há links para ligações para aumento de risco de contrair câncer. A razão para a qual estou trazendo isso é porque estamos falando sobre diminuir os riscos de câncer, certo? Então, todos os antioxidantes que você pode pensar são bons, mas apenas aqueles que vêm da natureza. Comida de verdade. Você não quer fazer versões sintéticas de comida e quer obter seus antioxidantes de vegetais. Agora, já que estamos falando de antioxidantes, quero falar sobre provavelmente o mais poderoso antioxidante, e isso seria a melatonina. Ok? Melatonina definitivamente diminui o risco de contrair câncer. Agora, a melatonina é um hormônio do sono, mas também tem outra função. Em todas as suas células, e pode atuar como um antioxidante. E a maneira como você aumenta a melatonina deve ser exposta à luz infravermelha. Então, quando você está no sol, obtém uma quantidade enorme de infravermelho que pode realmente penetrar em suas roupas e vai direto para o seu corpo. Pelo menos 2 polegadas. E todo esse infravermelho pode recarregar e aumentar a melatonina, que é um poderoso antioxidante. Agora, isso pode ser confuso para você, porque você foi ensinado a ficar longe do sol, porque o sol é ruim e aumentará seu risco de contrair um câncer. Bem, esse é outro tópico que está completamente distorcido e há muita desinformação. Então, deixe-me esclarecer que quando você está no sol, bem, você tem luz ultravioleta e é o tipo de luz ultravioleta que o ajudará a aumentar a vitamina D. E a vitamina D é outra coisa que pode diminuir muito o risco de contrair câncer. Mas, além disso, a luz UV estimula seus melanócitos, as células que produzem melanina. E a melanina age como um guarda-chuva, é como um protetor solar, é proteção contra a radiação nociva da luz ultravioleta. Então, compreenda que é importante que você não se deixe queimar completamente, mas você pode apenas se expor a uma certa quantidade de luz e assim você fica bronzeado e não fica totalmente queimado. E talvez você aumente gradualmente a dosagem de sol. Você pode realmente diminuir o risco dessa radiação ultravioleta. Existem alguns estudos realmente interessantes que incluirei abaixo que mostram que estar ao sol diminui o risco de contrair certos tipos de câncer, especialmente câncer de próstata. E os chamados
estudos de pesquisas credíveis que mostram que o sol aumenta o risco de contrair melanoma. É muito fraco e é uma associação muito ruim. Então, uma certa quantidade de exposição ao sol pode ajudá-lo, você diminuir o risco de câncer e muitas outras condições crônicas de saúde. Número 1, da vitamina D. Número 2, de toda a melatonina que você vai gerar. A partir disso, também antioxidantes de vegetais crucíferos. Se você consumir apenas 3 porções de vegetais crucíferos a cada uma semana, você pode diminuir o risco de certos tipos de câncer em até 40%. Quer dizer, isso é incrível. Então você deve se exercitar corretamente. Tudo isso. Em último lugar, mas na descrição eu coloquei pontos de todas essas coisas que você deve se concentrar. Mas para prevenir o câncer, você precisa da informação correta agora, que é realmente apropriado para você verificar esta entrevista incrível que fiz com este senhor que tinha câncer estágio 4 e agora ele não tem mais. Eu verifiquei, coloquei aqui para você ver.